Olá, graça e paz. Estou passando aqui para trazer mais uma palavra ao seu coração, hoje com uma história muito interessante sobre o fato de que Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco, onde Jesus restaura a orelha desse homem. Isso é registrado nos evangelhos. Apenas o evangelho de João cita o nome de Pedro, os demais citam a situação, e também em Lucas citam Jesus operando esse milagre de restaurar a orelha desse homem. Mas deixa eu ler com você João, capítulo 18, versículo 10, que diz assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-lhe e a feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou: Pedro, guarde essa espada. E depois então restaura a orelha do servo do sumo sacerdote. Uma história muito interessante, e o que nós precisamos aprender de pronto aqui é não nos enganar de quem era e qual era a posição desse homem chamado Malco. Muitos chamam esse homem de soldado. Eu já vi muitas pessoas falando que Pedro cortou a orelha do soldado Malco. Malco não era um soldado. A Bíblia é muito clara em dizer que ele era servo do sumo sacerdote, ou seja, Malco era alguém que estava aspirando, desejando o sacerdócio. Ele deveria se dedicar a sua vida pelo menos 5 a 8 anos em dedicação total à leitura e à decoração da Torá. E também se dedicavam de 12 em 12 horas no serviço no templo, colocando lenha no altar para que o fogo não se apagasse e muitos outros serviços. Enfim, o seu estágio, quando faltava um ano para ser sacerdote, então ele se tornava servo do sumo sacerdote, acompanhava o sacerdote em todo o tempo, não só na condição de aprendiz, mas também na condição de servo. Essa era a posição de Malco. Malco era servo do sumo sacerdote, que por ordem do sacerdote Caifás sai para prender Jesus. Malco tem nesse momento a sua orelha direita cortada. É importante que a Bíblia identificar que a Bíblia registra exatamente o fato dele ter a orelha direita cortada. E por que é importante esse fato, esse dado bíblico de que a orelha direita foi cortada? Veja o que diz Êxodo capítulo 29, versículo 20. E você o sacrificará. Pegue o sangue e coloque na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Na verdade, esse era um rito de consagração ao sacerdote. Quando Deus ordena Moisés a fazer isso com Arão e com seus filhos, ele está nesse momento consagrando Arão e os seus filhos ao sacerdote. Então aquele que quisesse ou desejasse ou que fosse aprovado para ser sacerdote, fazia parte da consagração sacerdotal, sacrificar um cordeiro, pegar parte do sangue desse cordeiro e colocar na ponta da orelha direita daquele que agora seria consagrado a sacerdote. Malco então vê naquele momento os seus sonhos caírem no chão por uma atitude precipitada de Pedro. Malco está então como servo do sumo sacerdote, ou seja, ele está no seu último ano de estágio para se tornar um sacerdote. Ele sonhou, ele dedicou a vida dele durante todo esse tempo, e agora, sobre mandamento do sacerdote Caifás, ele vai prender Jesus. E Pedro corta exatamente a orelha direita dele. Nesse momento, Malco vê o seu sonho caindo pelo chão. Malco vê o seu sacrifício, sua devoção, seu cuidado caindo pelo chão. Quando tudo parecia acabado, então, Jesus aparece na história da vida desse homem chamado Malco, não para julgar ele, porque Malco está indo para prendê-lo. Jesus aparece diante dele não para julgar, mas para restaurar a orelha daquele homem que foi cortado. O Senhor Jesus restaura a orelha de Malco, e quando ele faz isso, ele está dizendo para Malco: eu vim para restaurar os sonhos daqueles que viram seus sonhos caírem por terra, que viram seus sonhos caírem, que viram seus sonhos serem perdidos. Eu sou aquele que apareço na história da vida de cada um de vocês para restaurar os seus sonhos. Malco agora vê o seu sonho sendo regenerado e a esperança volta no coração dele. O Senhor Jesus pode restaurar a vida do homem. Jesus não olha a sua posição ou a posição social de ninguém. Jesus olha o coração da pessoa.
Malco sabia que Jesus tinha poder para restaurar a sua vida, mas também tinha poder para julgar, e prefere não julgar, mas restaurar a vida do soldado. A vida de Malco nunca mais foi a mesma depois que Jesus passou pela vida dele. Jesus pode restaurar todas as coisas. Parece que algum sonho, algum projeto estão perdidos, meu irmão. Parece que a esperança caiu, te cortaram-lhe as orelhas, a esperança. Jesus chega na sua vida nessa hora. Jesus pode entrar na sua história agora e restaurar os seus sonhos. Malco sem orelha não podia de forma alguma exercer o sacerdócio, e tudo aquilo que ele tinha se dedicado tinha sido perdido. Vale aqui duas principais lições também. A primeira, na posição de um líder, de um discípulo de Jesus, que é a posição de Pedro. Se você é um líder em alguma área, se você é patrão, se você é encarregado, se você é gerente, se você dirige uma equipe, se você é líder de algum ministério, líder de GC, pastor de igreja, ou seja lá qual for a sua posição de liderança, precisamos tomar cuidado, porque às vezes, na intenção de querer proteger aquilo que foi nos dado para cumprir, podemos sacrificar, cortar e matar o sonho daqueles que estão nos aproximando diante de nós. Nós não podemos tomar atitudes precipitadas, por isso pode matar o sonho do seu empregado, matar o sonho do seu liderado, matar o sonho daquelas pessoas que estão embaixo de você. Nós, a exemplo de Jesus, fomos chamados para ser restauradores de sonhos na pessoa de Jesus. A outra parte importante, não como líder, mas agora como servo, é o servo do sumo sacerdote. Talvez alguma pessoa, algum líder, algum pastor, algum empregador, algum patrão, algum encarregado, algum gerente, por algum motivo tentou lhe puxar os tapetes, o que aplica também a questão de cortar a orelha direita, que era o sinal da sua promoção, o sinal da sua elevação, o sinal de você galgar o próximo nível. Alguém cortou, alguém violentou, alguém quebrou-lhe as pernas. Jesus chega na sua história também para restaurar os seus sonhos. Os sonhos diante do Senhor podem todos ser restaurados. Jesus entra na sua vida, Ele quer entrar para restaurar os seus sonhos, como restaurou da vida de Malco, o servo do sumo sacerdote. Agora volta impactado, ele vai para prender Jesus, ele vai para julgar Jesus, ele vai para prender Jesus, pegar Jesus, e ele surpreende não só com o perdão, mas com o olhar compassivo de um Jesus amoroso, com o olhar amoroso de um pai que olha para o filho, que percebe que o filho está tomando uma atitude que para ele parece certo, mas está errado. Então o pai não julga, mas o pai restaura o sonho. A atitude de Jesus foi ensinar, não só Malco, não só Pedro, mas todos os discípulos e também a nós, que nós não fomos chamados para julgar, nós não fomos chamados para julgar ninguém, nós não fomos chamados nem tampouco para cortar os sonhos de ninguém. Nós fomos chamados para ser restauradores de sonho. Esse ministério cabe a mim, cabe a você. Sempre que Deus te colocar numa posição de liderança, saiba que você tem nas suas mãos o poder de cortar as orelhas ou de restaurar a orelha caída. Que nós possamos escolher a melhor parte, restaurar os sonhos, restaurar a orelha caída daqueles que já não têm mais esperança dos seus sonhos, e podemos fazer isso na pessoa santa de Jesus. Que o Senhor te abençoe com essa palavra, com esse pequeno estudo. Se você gostou do estudo, por favor, compartilhe esse vídeo com alguém. Quem sabe alguém pode estar precisando, e é muito interessante aprender essa questão. Você pode curtir esse vídeo, você pode ainda se inscrever no nosso canal, se esse for o desejo do seu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.